Vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre, Senhor, amigo das nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para realizarmos mais uma noite de estudos, de reflexões e de congraçamento, por que não? Rever os amigos é sempre muito bom. E essa casa traz sempre muitas energias benéficas para o corpo e para a alma. Mestre, fica conosco nesses próximos minutos, inspirando-nos através dos teus mensageiros, dos amigos espirituais, amigos nossos e os amigos espirituais da casa, do SEVAC, e que as lições trazidas aqui por teus mensageiros, pelo Senhor e por todos eles, possam fazer efeito em nossos corações, para que possamos caminhar firmes, com muita fé, em nossa marcha para Deus. Assim seja. Fé, por ser fé, não escapa da prova por sentinela. Na fé temos a capa, a fim de passar por ela. Álvaro Martins. Nós vamos fazer uma viagem, uma pequena viagem ao mundo da fé. E para nós não nos perdermos nessa jornada, vamos nos orientar em quatro pontos fundamentais. O que é fé? Que cuidados eu devo ter? Quando eu digo eu, você, nós, que cuidados eu devo ter para com a minha fé? Qual é o objetivo da fé? Que efeitos a fé produz? E quem vai nos orientar, além dos nossos amigos espirituais, dos mentores da casa, quem vai nos orientar nessa jornada, batendo esses pontos, esses quatro pontos, é Emmanuel, Kardec, os apóstolos Paulo e Tiago. E, acima de todos eles, o nosso mestre e Senhor Jesus, o nosso governador espiritual do orbe. Então, vamos ao primeiro tópico, o primeiro ponto. O que é fé? O benfeitor espiritual Emmanuel costuma dizer, isso em seu livro Pensamento e Vida, que a fé não encontra definição no dicionário comum. Aliás, muitas palavras que a doutrina espírita que nós possuímos na doutrina espírita, que são veiculadas na doutrina espírita, se nós quisermos o significado delas, significado verdadeiro delas, nós vamos encontrar na própria doutrina, no Novo Testamento. Nem todas essas palavras têm um sentido adequado nos dicionários. E fé é uma delas, religião é outra. Por que fé é uma delas? Porque normalmente as pessoas, o dicionário, as pessoas confundem fé com religião, fé com crença. E quando eu falo religião aqui, confundir fé com religião, eu estou falando da religião como instituição humana,
a denominação religiosa. Porque fé tem sim a ver com religião, mas a religião no sentido mais amplo. No sentido mais amplo. Que religião, no sentido mais amplo, não no sentido particularista das crenças religiosas, é vínculo, laço, é o laço, o vínculo, por isso que religião, ligar. É aquele laço, aquele vínculo que nos liga a Deus e nos liga aos semelhantes, porque todos somos de Deus, todos somos filhos de Deus. Então, Allan Kardec, na Revista Espírita, coloca que a religião tem essa coisa desse laço, comunhão de pensamentos, de fraternidade. Então, nesse sentido, fé está ligada à religião, não no sentido particularista, que também tem fé religiosa, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que é fé? Nós vamos recorrer a Emmanuel, mais uma vez, no livro Pensamento e Vida, capítulo 6. E olha só o que ele diz. Fé é força que nasce com a própria alma. Força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Olha essa palavra, certeza. Algumas palavrinhas exprimem a fé. Uma delas é certeza. A outra nós vamos ver. Daqui a pouco vai aparecer. Uma delas é certeza. Então, fé é força que nasce com a alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Olha aí, quando se fala Deus, está falando num conceito mais amplo, não particularista de alguma denominação religiosa. Deus, causa primeira de todas as coisas. Então, aqui tem a religião, sim, mas no sentido amplo, no sentido de laço que nos une ao Criador. Então, Emmanuel nessa definição, Emmanuel já nos mostra que a fé é inata no ser humano. A fé é inata no ser humano. Isso é muito interessante. É inata. Então, vamos ver alguns exemplos que mostram esse princípio da fé. Princípios da fé. Quando você está num automóvel, num ônibus, num coletivo, você confia no motorista. Confia no motorista. Quando você está no avião, você confia no piloto. Veja a palavra confiança aí. É outra palavra que define bem a fé. Uma é certeza, que a gente já viu, a outra é confiança. Tudo isso é princípio da fé. Você confia no banco, onde tem conta. Você confia no médico que receita aquele remédio. Você confia no laboratório que fabrica aquele remédio. Você confia nas mãos que prepararam aquela comida. A simples refeição, olha só, a simples refeição é para a criatura humana ato natural de fé. É um ato natural de fé, porque você se alimenta confiando nas vísceras abdominais que não vê.
Você confia nas vísceras abdominais que não vê. Olha, o princípio da fé está aí. Então, é inato, é instintivo. Sem atitude positiva de confiança, esse termo é muito propício mesmo, atitude positiva de confiança, sem atitude positiva de confiança, ninguém constrói nada, ninguém pode viver sem atitude positiva de confiança. Nós temos uma definição de fé também que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lembra quando eu falei, você, quando se alimenta, você confia nas vísceras abdominais que não vê. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vejam que aqui Paulo não fala em nenhum tipo de religião, nada. Fé é força que nasce com a própria alma. Quem vai coroar essas definições de fé aqui é justamente o codificador Allan Kardec. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, ele vai dizer que fé, e olha as palavras que nós vamos destacar aqui. Ele vai dizer que fé é a confiança que se tem na realização de alguma coisa. A certeza de atingir determinado objetivo. Duas palavras. Confiança e certeza caracterizam bem a fé. Veja que também aqui Kardec não falou de religião, não falou de denominação religiosa. Fé é a confiança que você tem na realização de alguma coisa e a certeza de atingir determinado objetivo, determinada meta, determinado fim, determinada finalidade, a certeza, confiança e certeza. Agora vamos entrar na fé religiosa, entrando agora não na religião no sentido mais geral, mas naquele sentido mais particularista, e que nós, os espíritas, estamos inclusos. Então, Allan Kardec não, depois, primeiro Emmanuel, lá no livro O Consolador, na questão 354, olha o que ele diz: ter fé. O que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza, olha a palavra, certeza. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. É até poético, né? Ter fé. Ter fé é guardar no coração a parte de sentimento. Sentimento nos liga a Deus. Guardar no coração a luminosa certeza, a palavra certeza, em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, independe de religião. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. O que é isso aí que ele quer dizer? Que a fé não é estática. Ter fé mesmo não é ficar estático, esperando. A pessoa age, realização divina da personalidade. Fazendo o coração repousa, mas numa energia constante de realização divina da personalidade. E continua Emmanuel ainda. Conquistar a fé é não mais dizer eu creio,
e sim dizer eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Razão e sentimento. Juntos. Aí está completo. Conquistar a fé é não mais você dizer eu creio, e sim dizer eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Eu não creio em Deus. Eu tenho a certeza em Deus. Eu não creio na reencarnação. Eu tenho a certeza da reencarnação. Para mim, a reencarnação não é crença, é fato, como diz aquela jornalista Miriam Leitão, é fato. Allan Kardec coloca, agora vem Allan Kardec, coloca em confronto, ainda dentro desse tema da fé religiosa, coloca em confronto fé raciocinada e fé cega. Fé raciocinada e fé cega. A fé raciocinada é aquela em que a pessoa crê porque tem certeza. Olha a palavra certeza. E tem certeza porque compreende. Isso é fé raciocinada. Você crê porque tem certeza. E você tem certeza porque compreende. É a fé baseada em fatos. Já a fé cega, a pessoa acredita em dogmas religiosos. E pior ainda, sem nenhum exame, acredita piamente. Isso é muito perigoso. Porque a fé cega, levada ao extremo, pode gerar o fanatismo ou o fundamentalismo religioso, que já causou tantas guerras. Allan Kardec coroa essa análise, essas reflexões, falando da fé inabalável, que Paulo chama de fé viva, Emmanuel chama também de fé viva, fé inabalável. É aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. O segundo tópico, que cuidados eu devo ter, você deve ter, nós devemos ter para com a minha fé, a sua fé, a nossa fé? Que cuidados? E aí a gente vai pedir o socorro de novo de Emmanuel. Lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, Emmanuel vai fazer uma analogia entre a árvore e a fé. A árvore e a pessoa. A árvore e a pessoa. E ele vai dizer, a árvore da fé viva, a árvore da fé. Ele vai comparar a árvore, a planta, como a fé. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Então, quando ele fala não cresce, significa que a fé é algo que nasce com a própria alma, mas tem que crescer. Tem que crescer. Não é Deus que faz crescer, é cada um de nós que faz crescer essa fé. Não cresce miraculosamente no coração. A fé não é serviço de menor esforço, a fé é construção do mundo interior. Como o reino de Deus. O reino de Deus é a construção do mundo interior. É a obra divina no coração da criatura humana, mas a construção é nossa. Foi Deus que quis assim. O nosso esforço. Toda planta útil precisa de cuidados. Adubo, proteção, vigilância. Assim também a criatura humana. O coração da gente é receptivo tanto quanto a terra. A lição do Evangelho é a semente viva.
A lição do Evangelho é a semente viva. Cada um de nós funciona como lavrador, agricultor e engenheiro de si mesmo, para cuidar dessa planta. Por quê? Porque há muitos perigos sutis que ameaçam essa planta divina. Muitos perigos sutis. É responsabilidade nossa. E Emmanuel vai citar alguns desses perigos sutis que ameaçam essa planta divina. Os tóxicos dos maus livros, os tóxicos dos maus livros, essa enxurrada de livros, de filmes, aqui entram também filmes, programas, redes sociais, tem que ter critério, você tem que selecionar. Não é assim. Então, isso é um perigo sutil. O problema não está nos veículos, não estão nos livros, não estão nos filmes, não estão nos programas, não está na TV, não está na rede social. O problema está em nós. Eles são veículos só. São veículos. Então, os tóxicos dos maus livros, e aí tem a extensão de filmes, essas outras coisas. As opiniões ociosas, quer dizer, opiniões inúteis, improdutivas, isso é uma ameaça para essa planta sutil, essa planta divina da fé. As discussões excitantes, quer dizer, discussões que não levam a nada, seja no campo religioso, no campo da política, no campo e por aí vai. Discussões improdutivas, discussões acaloradas que não levam a nada. Que há discussões produtivas, mas essas excitantes, acaloradas, é uma ameaça para a fé. E também o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Isso também é um perigo. O hábito, o julgamento que a gente faz. O apontar o dedo para as pessoas. Isso não é bom. Isso é uma ameaça para essa planta divina. Lembra que a planta tem que ser bem cuidada. Você tem que estar sempre vigilante. Vamos para o terceiro ponto. Qual é o objetivo da fé? Qual é a finalidade da fé? Mais uma vez, Emmanuel nos apoia no livro Vinha de Luz, capítulo 92. Ele começa perguntando: qual a finalidade da fé religiosa em minha vida? Qual é a finalidade da fé religiosa em minha vida? Imagine você fazendo essa pergunta a você. Qual é a finalidade da fé religiosa em minha vida? E Emmanuel diz: esta deveria ser a pergunta que todos os que têm uma fé religiosa, uma crença religiosa, deveriam fazer a si mesmos, frequentemente. Por quê? Porque tem muita gente, muitos de nós, que utiliza os serviços da fé, e ele vai dizer: quem utiliza os serviços da fé, fazendo em forma de pergunta, quem utiliza o serviço da fé sem espírito de comercialismo inferior? Ele vai dizer: é raro. Quem utiliza o serviço da fé sem espírito de comercialismo inferior. O que é isso? E aqui, válido para nós, dos centros espíritas, para templos de modo geral, para igrejas, para sinagogas, tendas umbandistas, porque geralmente a pessoa busca um templo religioso com a preocupação, com o propósito de ganhar alguma coisa naquele dia. Ganhar alguma coisa. Isso está errado? Não, não está errado. Muitas pessoas procuram
templos religiosos para se livrar de uma doença, para curar uma doença, por causa de dificuldades da vida, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, por causa de perturbações espirituais, obsessores e etc. As pessoas procuram. E quem recebe essas pessoas tem que atender um espírito de fraternidade. É o nosso dever fazer isso. É o nosso dever. A gente atende. Aí Emmanuel pergunta, mas será esse o objetivo da fé religiosa? Será esse o objetivo da fé? Não é esse o objetivo da fé religiosa. O objetivo da fé religiosa não é, primeiro eu vou dizer o que não é. Não é fazer barganha com Deus, não é nos livrar das provas. Aqui no início, eu citei aquela quadra. Fé por ser fé não escapa da prova por sentinela. Na fé temos a capa a fim de passar por ela. Então não é nos livrar das provas. As provas são fundamentais para o nosso aperfeiçoamento. O objetivo da fé é ser uma bússola orientando os nossos passos através dos obstáculos. Uma bússola. Representa uma bússola. Ser uma lâmpada acesa, a fé, uma lâmpada acesa, iluminando o nosso caminho nessa jornada difícil e longa para Deus. Esse é o objetivo da fé. Antes de ser uma alavanca puxando para baixo, a fé é a asa libertadora conduzindo para cima. E Tiago, na sua carta universal, capítulo 2, versículo 17, vai dizer uma coisa muito interessante. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Imagine um mundo transformado em um vasto templo religioso, todo mundo orando, de mãos postas. Enquanto isso, os campos, enxadas enferrujando, casas sujas, pratos amontoados, roupas, pessoas. Não é assim. Oração, ou melhor, fé e obras se completam no caminho para Deus, fé e obras. Então, oração e trabalho, cultura e caridade, altar e oficina, ideal e realização. E nós temos um modelo divino, Jesus, o nosso modelo. Ele desceu das alturas, de esferas elevadíssimas, para mergulhar nesse pântano que é a terra. Mas ele não ficou o tempo todo louvando a Deus. Trabalhou, atuou, agiu, para nos transformar, para nos levantar o espírito nessa caminhada para Deus. Então, fé e obras se completam. E o quarto ponto, que efeitos produz a fé? Nós vamos começar com uma passagem de Mateus 17, 20. Quando Jesus diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda,
Direis a esta montanha, transporta-te dali para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. O que Jesus quis dizer com essa figura de linguagem, a fé transporta montanhas? Aqui a gente vê uma figura, Jesus empregou essa figura de linguagem para mostrar que um agente pequeno, como um grão de mostarda, atua, tem um poder imenso sobre uma montanha de dificuldades. Os hábitos e preferências nossos geram defeitos. E esses defeitos, e quanto mais hábitos, mais preferências, mais defeitos, mais difíceis de serem arrancados. E em muitas pessoas há defeitos tão difíceis de serem removidos quanto é remover uma montanha. Quanto é remover uma montanha. Mas se a coisa parece muito filosófica, imagine você acender uma vela numa imensidade de escuridão, uma escuridão total, e você acender uma vela. Olha que coisa. O poder ali se vê o poder da fé. Nessas palavras de Jesus, a gente está vendo o poder que tem a fé. A fé tem poder enorme, imenso. Por isso que ele trouxe essa figura da montanha. A fé remove montanhas. O poder da fé. A fé é bússola, orientando pessoas, orientando nossos passos através dos obstáculos. É lâmpada acesa, iluminando os nossos caminhos nessa jornada para Deus. A fé nos dá resignação, paciência, bom ânimo, entusiasmo. Além de todos esses efeitos, nós queremos trazer aqui, em especial, os efeitos terapêuticos da fé. E Kardec trata muito disso no livro A Gênese, trata em um livro dos médiuns também. Então, em Marcos 5, 25 a 34, tem aquele episódio da mulher com fluxo de sangue. Essa mulher fazia 12 anos que sofria com um fluxo de sangue. E ela gastou tudo que ela possuía, gastou com médicos e nada, e não se curava de jeito nenhum. Esta mulher ouviu falar das pregações de Jesus e, opa, se animou. E ela resolveu. Aí entrou aqui vai entrar mais uma palavra que vai fazer parte desses efeitos da fé. É a vontade. Ela se animou, vontade é decisão. Se eu vou lá, eu vou atrás dele. E foi. Chegando lá, Jesus não desanimou, porque Jesus estava acompanhado de uma multidão de pessoas. Comprimido ali. Multidão de pessoas. Mas ela disse, está difícil, mas se eu tocar nas vestes, pelo menos na ponta das vestes de Jesus, eu tenho certeza, olha a palavra, eu tenho certeza que ficarei curado. Dito e feito, foi lá, tocou. E ela percebeu que ficou curada. Ficou curada. Engraçado que Jesus também percebeu que algo havia saído dele. Algo havia saído dele, um poder, uma força, uma virtude, algo saiu dele. E aí ele se volta para as pessoas e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes?
E ninguém respondia. Quem tocou nas minhas vestes? Jesus procurando, e a mulher se denunciou. Se jogou nos pés dela e contou tudo. E aí Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não foi a fé de Jesus, a fé dela. A tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada dessa enfermidade. É muito interessante esse episódio, e para mostrar que a fé não é milagre, não tem nada de milagre aí, é lei da natureza, que Allan Kardec vai explicar em A Gênese. O que houve aí? Houve um movimento fluídico, Allan Kardec chama de movimento fluídico, de Jesus para esta mulher. Um movimento fluídico. Ocorreu uma irradiação fluídica. O fluxo magnético que partiu de Jesus foi para a mulher. A cura se deu por irradiação fluídica. Isso é muito interessante. Essa irradiação se dirigiu de Jesus para a mulher só. Por que não para as outras pessoas? Se dirigiu para aquela mulher. Várias pessoas estavam ali comprimindo Jesus, mas o fluxo magnético foi para aquela mulher especificamente. E Jesus não pensava nela. Não teve a intenção de curar. Quer dizer, a cura se deu, não foi pela vontade de Jesus. Jesus nem pensava nela. E Allan Kardec explica isso. O fluxo magnético partiu, pode ser dirigido do curador para o doente, pela vontade do curador, ou pode ser atraído do doente pelo doente, através da sua vontade e confiança. Olha, duas palavras: vontade e confiança. E Allan Kardec vai dizer que quando o fluxo parte é dirigido do curador para o doente, o curador funciona como bomba calcante, ou seja, bomba de compressão, bomba calcante. Quando é atraído pelo doente, o doente funciona como bomba aspirante. Bomba aspirante. Em alguns casos, precisa haver simultaneamente, para haver a cura, precisa da simultaneidade das duas ações. Mas no caso da mulher, não, bastou, foi esse último caso. Ela funcionou como bomba aspirante. O caso da mulher com fluxo de sangue. Fé por ser fé, não escapa da prova por sentinela. Na fé temos a capa a fim de passar por ela. Todos nós que aspiramos a uma era melhor, vamos manter aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho. Que dificuldade nenhuma possa paralisar a nossa marcha para Deus. Que eu e você marchemos sob o precioso estímulo da fé. Muito obrigado. Deus nos abençoe.